Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos à parte 2 da aula de conectivos. Nesta parte agora da aula, eu falo sobre os conectivos de oposição, de contraste, de concessão, que são os que vocês mais erram por aí em provas. Então, vamos nessa? Primeiramente aqui, para falar sobre although, even though, though. Eles têm outras posições em sentenças também, mas aqui é a posição mais clássica, tá? Seria primeiro com uma leitura de embora em português. Na frase de exemplo, embora estivesse chovendo, nós fomos à praia. Perceba o seguinte, perceba que quando eu trabalho com um embora em português, eu preciso pensar em uma oração completa, em um sujeito, verbo e tudo mais. Por exemplo, embora você tenha me ajudado, embora ontem tenha chovido, embora hoje esteja calor e nunca embora o calor, embora a sua ajuda, embora o frio. Nem faz sentido, tá? Isto porque após um although, even though, though, você vai trabalhar com uma oração completa, ou seja, sujeito, verbo, complementos e tudo mais. Como está aqui, although it was raining, embora estivesse chovendo. Perfeito? Os três são sinônimos, a troca de um pelo outro é tranquila. Só um detalhezinho. Você pode colocar esse though em final de frase após uma vírgula. É uma outra posição para though. Não although, though apenas. Em final de frase após uma vírgula. Mas aqui é a posição dele clássica. Embora alguma coisa esteja acontecendo, blá, 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 blá. Perceba que eu estou reforçando essa ideia do após although, even though, though, você vai trabalhar com uma oração completa. Por quê? Da mesma forma da aula anterior, no grupo de causa, você tinha duas telas sobre causa que vinham com esses conectivos na mesma posição, na mesma função, mas com uma construção de sentença diferente. Aqui é a mesma coisa. A próxima tela agora, você vai perceber que eles estão na mesma posição, mas que a frase é feita de um modo diferente. Importantíssimo, é o seu erro mais comum em vestibulares, que seria qual? Confundir although com despite. Já está na sua tela. Está ali, ó. Despite, in spite of e notwithstanding, que é a versão bastante mais formal dos outros dois anteriores, são despite e in spite of. Perceba aqui o seguinte, eles querem dizer apesar de no português. Agora vamos montar a frase. Olha como a diferença é fácil entre although e despite. Although, embora você tenha me ajudado. Despite, apesar da sua ajuda. Embora você tenha se atrasado, apesar do seu atraso. Embora o dia esteja quente, apesar do calor de hoje. Após um apesar de, que no caso aqui seria despite, in spite of, notwithstanding, eu vou trabalhar com algo e não com alguma coisa que aconteceu. Por exemplo, na tela de antes, embora isto tenha acontecido. Nessa tela agora, apesar deste acontecimento. Compare-o como a frase foi construída na tela de antes, although it was raining, e nessa agora, despite the rain, quer dizer, apesar de algo, que no caso é a chuva. A diferença é super simples, desde que você decore essas construções. Após um although, even though, though, uma oração completa. Após um despite, in spite of, notwithstanding, alguma coisa. Detalhes a mais. Despite não leva of. In spite of, tem of. Por quê? Porque tem, é regra. Essa matéria de conectivos não tem um porquê. Tudo aqui é porque é, infelizmente. Mas veja, a diferença é super simples e ela está apenas na construção da sentença. Perfeito? Como elas vêm com a mesma ideia e com a mesma posição, é muito comum que você se confunda com isso por aí nos vestibulares. Mas é uma diferença super tranquila. Te basta fazer de novo, mais uma vez aqui, de cada tela criar um post-itzinho e decorar tudo isso, não tem jeito. Combinado? Bora seguir. Agora aqui, outro cuidado, tá? Nós vimos no vídeo de antes, que era o vídeo 1, com os conectivos de causa, que o the fact that mexia na construção da sentença. Aquilo não ocorre apenas com o uso de causa, tá? Isso é uma função do the fact that e não de causa em si. Tá ali, despite the rain,
e despite the fact that it was raining. E aí, decoreba mais uma vez. Após um the fact that, você precisa trabalhar como oração completa. Colocando isso em português, em cima, apesar da chuva. Embaixo, apesar do fato de que estava chovendo. Caramba, ninguém fala assim. Pois é, ninguém fala assim, apenas provas. Porque, ora, para que dar tanta volta? Falando em apesar do fato de que estava chovendo, se eu posso falar em embora estivesse chovendo. É muito mais simples, perfeito? Então, ninguém fala desse jeito, é muito truncado, é muito trabalhoso, mas provas sempre fazem uso disso. Então seria despite the fact that, in spite of the fact that, notwithstanding the fact that. E na verdade, quando eu uso esse the fact that com despite, in spite of e notwithstanding, eles equivalem como sinônimos a although, even though. Porque nos dois grupos, que no caso que seria a tela 1 com a sua tela 3, a sequência é feita como oração completa. Então, lembre-se disso. Após um the fact that é uma oração completa e ponto final. Perfeito? Continuando agora aqui então para falar sobre nevertheless, nonetheless e however, que são quem no nosso português? São nosso entretanto, todavia, contudo. E como que eu vou testar se eu posso usar um dos três em uma sentença do inglês? Geralmente é muito simples, tá? Você pensa na frase base com but, como está aqui em cima. It was raining, but we went swimming. But é o nosso mas do português, perfeito? A frase feita com but, ela vai direta, ela vai reta, ela vai muito limpa, como está aqui. Estava chovendo, mas fomos nadar. O máximo de quebra que essa oração com but vai ter é uma vírgulazinha antes dele, no máximo. Mas geralmente ela vai direta, limpa e reta. Perfeito? Então como que eu vou agora conseguir usar nevertheless, nonetheless e however? Geralmente, não é sempre, geralmente na mesmíssima posição de um but, mas com mudanças de pontuação. Coloque a frase em português, a frase 2 no caso. Ela fala aqui, estava chovendo, ponto. Entretanto, todavia, contudo, fomos nadar. Então veja, é a mesma posição de um but, mas com mudanças de pontuação. E que mudanças são essas? Vamos lá. É ponto, nevertheless, ou então você usa ponto, nonetheless, ou ainda ponto ou vírgula antes, however. Note que apenas o however aceita vírgulas antes. Por que, Marcelo? Porque é regra. Então, é mais um decoreba. A ordem é ponto, nevertheless, ponto, nonetheless, ponto ou vírgula, however. However, dos três, é o único, entretanto, todavia, contudo, que pode vir após uma vírgula. Os outros, apenas após um ponto. Continuando para a tela final dessa parte 2 da aula, para o uso de yet com um tom de contraste. A gente é muito viciado em usar yet como indicação de tempo, porque é muito comum ver esse yet em um present perfect. E lá ele significaria ainda ou já. Frase simples para você se lembrar disso. Have you finished your homework yet? No, not yet. Quer dizer, você já terminou a sua tarefa? Não, ainda não. O uso mais comum do yet é esse, indicando tempo. E por conta disso, vestibulares pelo país inteiro começaram a usar isso como uma tremenda armadilha. Tá? Por exemplo, o yet, da linha 15, expressa uma ideia de, aí vem letra A, temporalidade. Você vai seco, marca a letra A e de repente ela esteja errada, porque yet pode ser uma indicação de tempo ou então de contraste. Aí seria um ainda assim do português. Frase de exemplo, many questions but so few answers, quer dizer, muitas perguntas, mas tão poucas respostas. Na frase de baixo, muitas perguntas e, ainda assim, tão poucas respostas. Perfeito? Então, esse yet ele também pode ser com tom de contraste, depende do contexto que a sentença vai te trazer. Aí você fala, poxa Marcelo, mas aí são frases fáceis, ok. E se fosse numa frase bastante mais complicada, na qual eu mal conseguisse ler o you? Como que eu vou conseguir matar contexto se eu mal consigo ler a frase? Aí tem um macetinho, tá? Praticamente sempre, geralmente, quando esse yet indica tempo, indica ainda ou já, ele vai lá no final da sentença.
certo? Quando ele vem entre as duas orações, ele geralmente vai ter essa indicação de contraste. Então, se você não entendeu nada da frase e vai dar um chute, faça um chute com consciência. Faça um chute com um pouquinho de lógica. Se vier lá no final, ele deve ser sobre tempo. Perfeito? Para fechar aqui, tem agora o while com whereas. Vamos nessa. While e whereas, eles querem dizer enquanto, ao passo que com um tom de contraste. Na tua sentença, eu gosto de verde enquanto você gosta de azul. Eu gosto de verde ao passo que você gosta de azul. E como que você vai saber se a sentença em inglês aceita while ou então whereas? As telas, como elas estão feitas nas aulas 1 e 2, estão bastante mastigadas e bastante intuitivas. Você vai basicamente ler a frase em português. Se ela aceitar esta tradução que está na tela, é isso e está feito. Então, se eu leio a frase em português e ela aceita esse enquanto, pode ser while, pode ser whereas, porque ambos são sinônimos. Perfeito? Então aqui nós fechamos também os conectivos de contraste. No próximo vídeo, que é o vídeo 3, tem tarefas sobre isso. Perfeito? Até o próximo vídeo. Tchau para vocês.